Olá, querido irmão e querida irmã, graça e paz, que o Senhor continue abençoando grandemente a sua vida. Eu não sei como você está em relação à nossa leitura bíblica anual, mas eu quero dizer que nós estamos a todo vapor. Então, se você parou pelo caminho, ou se você ainda não iniciou, eu quero dizer que ainda tem tempo que você possa retornar, para que a gente venha continuar nessa caminhada de fé, de muito aprendizado. Assim como a gente tem vivido nesses dias, realmente nós temos feito a leitura bíblica anuais, diariamente, e o Senhor tem confirmado muitas coisas aos nossos corações. Então Ele convida você a retornar, a você voltar à palavra do Senhor, para que o Senhor possa entrar dentro do seu coração através da leitura bíblica anual. Então Ele convida você a entrar no nosso grupo de informativo e também no nosso grupo do WhatsApp, para que você venha acompanhar tudo que nós estamos disponibilizando para vocês. Entramos no nosso mês de abril e nós temos aprendido com alguns livros do Antigo Testamento ainda, algumas lições muito importantes. E o primeiro livro que nós estamos estudando nesse mês de abril é o livro de 2 Samuel, onde ainda eles não identificaram o seu autor, mas só que os escritores indicam que talvez Natan, Gad ou talvez o próprio Samuel foi quem escreveu este livro. Então aqui no 2 Samuel vai começar falando sobre o registro do reinado de Davi e começa a falar sobre tudo que ele passou. E nós podemos dividir esse livro em duas seções principais, que é os triunfos do rei Davi, né, que podemos ver desde o capítulo 1 ao capítulo 10º, e nós podemos ver também os problemas que Davi teve, do capítulo 11 ao capítulo 20. E nós podemos tirar alguns aprendizados na prática desse livro de 2 Samuel, que é a respeito de que qualquer um de nós podemos cair em tentações. Isso é, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele também esteve sujeito a tentações, que foi o caso do adultério. Então, todos nós somos sujeitos a tentações. Aí é que está a importância de nós estarmos ligados com o Senhor, estarmos realmente concentrados no que Ele tem feito, do que Ele tem falado para nós, para que a gente não venha cair nessas tentações, assim como Davi caiu e assim teve as consequências também. Aí nós vamos continuar também no dia 18, começando o livro de 1 Reis, a qual também eles não têm especificadamente o nome do seu autor, mas a tradição diz que é o profeta Jeremias. Nesse livro nós vamos falar sobre a continuação do 1 Samuel, do 2 Samuel, e nós vamos ver a ascensão do rei Salomão após a morte do rei Davi. Ali nós começamos a ver um reino realmente que era unido, mas depois ele terminou em uma nação dividida. Isso é, a nação que era apenas uma foi dividida em Israel e Judá. E ali o livro de 1 Reis e 2 Reis, eles são combinados em apenas um livro. E nós podemos ver a respeito de uma advertência sobre as nossas amizades, a advertência a respeito de quais amizades nós temos tido, que é muito importante também. Aí continuando, nós vamos também falar sobre o livro de 2 Reis, a qual a tradição judaica diz que foi o profeta Jeremias que escreveu também, né, que continua escrevendo, ainda não tem o nome do autor definido. Nós temos o propósito desse livro, que vai falar sobre a história dos reis durante o reino dividido, isso é, Israel e Judá. Eles vão destrinchar bastante sobre esses dois reinados, né? E o segundo livro de Reis termina com a derrota final e a deportação do povo de Israel e de Judá para a Síria e Babilônia. Isso é, nós podemos ver que Deus, ele odeia o pecado. Então aquele povo realmente estava fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, e por desagradar ao Senhor, eles caíram na disciplina do Senhor. Então Deus nos ama, Ele ama o seu povo, Ele ama aqueles a qual Ele escolheu, mas por Ele nos amar, Ele também nos dá uma disciplina. Então, se nós estamos fazendo coisas erradas, nós estamos debaixo da graça do Senhor, o Senhor pode ter certeza que Ele vai nos disciplinar, e assim Ele fez com aquele povo. Por isso eles foram deportados, né, para a Síria e para a Babilônia. Continuando mais um pouco, a partir do dia 30, nós vamos entrar já no livro de 1 Crônicas. Também não temos ainda um autor definido do livro, mas a tradição diz que quem escreveu o livro de 1 Crônicas foi o próprio Esdras. E aqui nós vamos ver algumas informações que continham também em 1 Samuel e 2 Samuel, e 1 Reis e 2 Reis também. Isso é uma continuação.
E ali nós podemos ver também que o livro ele foi escrito para ajudar aqueles que estavam retornando a Israel. Isso é, ajudar eles a compreender a como adorar a Deus, porque por estarem presos, eles acabaram se esquecendo de a forma de adoração que era para ser feita ao próprio Deus. Nós podemos ver também a respeito das genealogias. Às vezes nós nos pegamos cansativos a respeito da leitura das genealogias, mas um ponto interessante das genealogias é entender que o nosso Deus ele conhece cada um de nós. Então ele conhece o seu nome, ele conhece tudo que você fez, tudo que você faz, então tudo que você faz é importante para a obra dele. Então quando nós lemos a genealogia, nós podemos compreender que tudo que eles fizeram foram gravados no livro de Deus. Então tudo que você faz, tudo que eu faço é gravado também no livro de Deus, a qual nós podemos ver isso em Apocalipse também. Então no livro de 1 Crônica nós vamos ver a respeito disso, a qual nós vamos começar no dia 30 e continuaremos no próximo mês. Então esses livros a qual nós vamos ler no mês de abril, eu convido a você a realmente a ler conosco, a acompanhar com a gente. Se você está um pouco atrás, que você possa retornar para que a gente possa vencer esse ano, podendo agradecer ao Senhor por termos lido completamente a palavra dele, e pode ter certeza que vai ser dias maravilhosos. Às vezes a luta do dia a dia faz a gente querer parar ou querer desanimar, mas que o Espírito Santo do Senhor venha te dar estratégia para você continuar, te dar estratégia para você continuar firme. Então entre no nosso grupo de informativos, no nosso grupo do WhatsApp, para que você venha continuar conosco e que o Senhor continue te abençoando. Até mais, irmãos. Deus abençoe.